Aleluia! Pode se aproximar. Pastor Raimundo, ora pelo pregador, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, Tu és o Deus da palavra, Tu és o Deus que revela. Usa o Teu Filho, fala conosco como a trombeta do céu, como a voz de muitas águas. Ah, Senhor, incendeia as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Se que trouxe a mesma, abram-na, por favor. No primeiro livro da Bíblia, o capítulo de número 41. Nós vamos ler 4 versículos do capítulo 41. Minha gratidão ao pastor, que é meu pastor, pastor Luiz Ricardo, pastora Rosângela. Obrigado pelo carinho, pela forma sempre amável, gentil com quem recebe a minha família, a Luana, ao Luiz, ao Juan, família pastoral. Muito obrigado pelo carinho. Bom voltarmos aqui à nossa querida Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Osasco. Aos organizadores, eu quero citar pastor Jorge, pastor Ivanildo, pastor Ismael. Quero citar todos os pastores que estão na organização do Incendeia. O pastor Luiz disse que, para mim não esquecer que o Incendeia começou comigo. Foi palavra do pastor Luiz Ricardo. Eu fui o primeiro pregador do projeto que Deus deu a ele, chamado de Incendeia. A irmã Dalete, Deus siga abençoando os irmãos que veio de Diadema, veio muitos irmãos aí de Diadema, a antiga igreja do pastor Luiz e a minha antiga igreja também. Deus abençoe os irmãos de Diadema que estão conosco esta noite. A última nota para a gente, no final, terminar orando por todo mundo e não falar mais nada. Quando acabar o culto, eu tenho 2 livros que são da minha autoria. Eu faço quase 40 anos que prego o Evangelho e eu estou com os 2 livros mais vendidos do meu ministério. O primeiro chama-se Como Pregar em 12 Dias, que eu ensino o método fácil de memorizar a Bíblia. Eu ensino a psicologia da Bíblia, a pedagogia, e eu sendo gago, e na psicopedagogia diz que eu tenho uma dislália, a língua presa, eu ensino você a falar em público. Pastor, eu leio a Bíblia e eu não consigo entender nada que eu leio. Eu ensino o método fácil de interpretar e compreender a Bíblia. E o segundo livro é um livro mais recente que eu lancei e tem um prefácio do pastor César Moisés, que é a maior autoridade hoje do pentecostalismo na América do Sul. Eu escrevi esse livro, é bíblico o pentecostalismo. Todo obreiro deveria ler esse livro. Eu falo sobre a diferença da grossolalia para xenolalia. Eu falo o que é cair no espírito, o que é arrebatamento de sentidos, como saber se um sonho é espiritual ou é produto da minha mente nervosa pentecostal, como entender se uma profecia é de Deus ou tem a origem não divina. Então, um livro para quem é pentecostal deve se esforçar para ter. Esse pastor Anselmo Dantas, dê ao pastor Luiz, por favor, de presente ao nosso pastor. Capítulo 41, versículo 38. Capítulo 41, versículo 38. 15 minutos a irmã Dalete volta para cantar esta noite. 41, 38. Disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como esse, em que haja o Espírito de Deus? Versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42. E tirou o Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José. Digam comigo, anel. E o fez vestir de um vestido de linho fino. Diga, vestido. E pôs um colar de ouro no pescoço. Diga, colar. E fez subir no segundo carro que tinha. Diga, carro. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o colocou sobre toda a terra do Egito. Se você consegue, por mais 14 minutos, tome seu assento. Obrigado por estar sobre os seus pés. Amados e queridos irmãos, o texto que eu escolho para a nossa fala, para a nossa temática,
para a nossa exposição, para a nossa prédica esta noite. É um texto de uma simplicidade ímpar e singular que conta a história de José. Não José do Egito, porque José só é do Egito na novela. José é hebreu e fora abençoado pelo Deus de Israel no país do Egito. O nome José significa dizer aquele que aumenta, ou aquele que acrescenta, ou aquele que é frutífero. O nome José significa dizer aquele que aumenta, ou aquele que acrescenta, ou aquele que é frutífero. Todo nome bíblico era dado dependendo das circunstâncias que margeavam a gravidez ou nascimento. Os judeus não somos como nós outros ocidentais, que colocamos o nome dos nossos filhos porque achamos legal um jogador de futebol, achamos legal alguém que trabalhou no filme, na novela, um cantor. Todo nome bíblico era dado dependendo das circunstâncias que margeavam a gravidez ou nascimento. Exemplo, Deus cria o primeiro homem e dá o nome de Adão, que quer dizer Adão, que quer dizer vermelho, ou aquele de cor vermelha, para dar origem ao seu nascimento. Porque nós não somos como querem. A teoria de Darwin, a teoria de Rousseau, a teoria de Hobbes, que diz que o homem é descendente de macaco. Nós não somos descendentes de macaco. Nós somos obra-prima das mãos do Eterno, obra-prima das mãos do Criador. Recentemente, jogador brasileiro, numa partida de futebol na Europa, na Champions League, alguém no ato de racismo lança uma banana no estádio. Aquele jogador brasileiro pega a banana, se alimenta, criaram uma hashtag, foram para a internet, somos todos macacos, somos todos macacos. Parece algo legal, parece algo bacana, porém por trás dessa mensagem há uma mensagem subliminar. Nós não somos todos macacos. Nós não acreditamos na teoria da evolução, nós acreditamos na teoria da criação. O Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o homem passou a ser um ser vivente. Jó 33:4 diz que o Espírito do Senhor me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Do ponto de vista médico ou científico, primeiro anestesista geral da história é Deus. Deus aplica uma anestesia, uma hack, uma sossega-leão no Adão, que o bichinho deita, dorme, ronca e até baba. Deus vai nas células tronco, Deus vai na medula óssea. Lá nas células tronco, na medula óssea, Deus faz o que os homens estão há 6 milhões de anos tentando fazer, a clonagem humana. Deus cria a mulher. E quando a mulher é criada, ela recebe o nome de Eva, que quer dizer vida ou mãe da vida, ou aquela que tornar-se-á a mãe de todos. O proto-evangelho. Pastor, o que é proto-evangelho? É a primeira menção do Cristo na antiga aliança, está no Gênesis 3:15, quando Deus sentencia a mulher e sentencia a serpente. Ele diz, por inimizade de ti e a tua semente. Da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a tua cabeça, porém tu lhe ferirás o calcanhar. Eva deduziu, Eva pensou, Eva imaginou que aquele que ia ferir a cabeça da serpente fora o filho que lhe nascera. Então ela coloca o nome de Caim. Caim quer dizer requisição. Eu requeri do Senhor a promessa. Aí nasce outro, ela coloca o nome de Abel. Abel quer dizer vaidade. Abel quer dizer desprezível. Abel quer dizer sem valor, porque imaginava ela que quem ia ferir a cabeça da serpente seria o Caim. O Gênesis 6:6 diz que Deus arrependeu-se de ter feito um homem. 6:8 diz que Noé, porém, achou graça diante dos olhos de Deus. Noé quer dizer repouso, Noé quer dizer descanso, Noé quer dizer tranquilidade, Noé quer dizer alguém que vive em paz. Uma pessoa para construir um projeto de mais de 100 anos tem que ser alguém que tem tranquilidade, alguém que vive em paz. O Gênesis 11:28 diz que havia uma cidade na Mesopotâmia, por nome de Ur dos Caldeus, que fica atualmente a 60 quilômetros da atual Bagdá, que é a capital do Iraque. Lá morava o senhor Tera, que é a abreviação da palavra terra. Morava Naor, quer dizer soprador. Morava Lor, quer dizer viajante. Morava Abrão, quer dizer pai exaltado. E era casado com Sarai. Sarai quer dizer teimosa. Deus chega ao pai exaltado. Deus chega à teimosa, diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei.
Engrandecerei o teu nome, abençoarei aqueles que te abençoares, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E tem mais uma promessa que eu te faço: e tu serás uma bênção. Para você esta noite, Deus não lhe faz essa promessa, porque você não vai ser uma bênção, você já é uma bênção. 24 anos depois, o Senhor se apresenta a Abrão. Gênesis 17, primeiro: eu sou Jeová, o El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Seu nome vai ser mais Abrão, que é pai exaltado. Chamar-se-á Abraão, pai de uma grande nação. A sua esposa não mais chamará Sarai, que é teimosa, mas se chama Sara, que é princesa de Deus. Darei um filho na velhice, chamar-se-á Isaque, que quer dizer riso ou alegria, aquele que traz felicidade. Isaque casa-se com uma mulher por nome de Rebeca. Rebeca significa dizer mulher cuja beleza é como um laço que atrai os homens. No matrimônio de Isaque e Rebeca, nascem duas crianças. O primeiro recebe o nome de Esaú, porque ele é cabeludo. Esaú quer dizer aquele que tem muito cabelo. O outro recebe o nome de Jacó, porque eles são gêmeos, ele segura no calcanhar para tentar sair na frente do seu irmão. Jacó quer dizer usurpador, suplantador, aquele que quer tomar a bênção. Jacó muda para Padã Arã, para a casa de Labão. O nome Labão quer dizer alvo branco como a neve. Labão tem duas filhas, uma chamada de Raquel. Raquel quer dizer ovelha, mansa, pacífica. Jacó se apaixona por Raquel. No dia do casamento, o sogro lhe engana e lhe dá a Leia. A Leia quer dizer brava, nervosa. Além de ser brava e nervosa, a Leia ainda tinha uma deficiência visual. Jacó teve que trabalhar 7 anos para casar com a paixão da sua vida, que era a Raquel. Porém, Raquel tinha uma dentro. Raquel tinha um agravante. Raquel era estéril. E dentro da cultura judaica, não ser mamãe não era legal. Não ser mamãe não era bacana. Então Raquel busca a face do Eterno. O Eterno abre a sua madre, permite que ela engravida. A parteira pega a criança e diz, quando a criança nasce: é menino, é do sexo masculino. É de Jessé o nome que eu vou colocar. Chama-se-á José, que quer dizer aquele que aumenta ou aquele que acrescenta, porque acreditava ela que, além de José, Deus ia lhe dar muitos outros filhos. Deus ainda lhe deu Benjamim. Esta é a pequena biografia de José. José, ele tem 3 fases na sua vida. A primeira fase tem a durabilidade de 17 anos. A segunda fase tem a durabilidade de 13 anos. E a terceira fase tem a durabilidade de 80 anos. A primeira fase, 17 anos. A segunda fase, 13 anos. A terceira fase, 80 anos. A primeira fase, chamada fase do sonho, a fase dos projetos, a fase da vocação, a fase da chamada, esta dura 17 anos. A segunda fase, chamada a fase do deserto, a fase da provação, a fase das intempéries, a fase da solidão, a fase do abandono, a fase do distanciamento da família, esta dura 13 anos. E a terceira fase, chamada a fase da exaltação, a fase da bênção, a fase da vitória, a fase da transformação, esta dura 80 anos. Pergunta pastoral: 13 anos sofrendo, é muito ou pouco? É muito. 13 anos longe da família, é muito ou pouco? É muito. 13 anos abandonado, é muito ou pouco? É muito. Mas 80 anos de vitória não é maior do que 13 anos de sofrimento? 80 anos de bênção não é maior do que 13 anos abandonado? 80 anos sendo exaltado por Deus não é maior do que 13 anos de sofrimento? Receba a palavra pastoral. Receba a palavra pastoral. O tempo de vitória vai ser maior do que o tempo da prova. O tempo de exaltação vai ser maior do que o tempo de sofrimento. Quem recebe, diga glória a Jesus. José, aos 17 anos de idade, Deus fala com ele:
José, aos 17 anos de idade, Deus fala com ele. Pastor, como é que Deus fala com José aos 17 anos de idade? Através de uma revelação que nós chamamos de revelação natural. Deus se comunicava através da revelação sobrenatural, que era a manifestação do próprio Yahvé, através da revelação teofânica, que era a manifestação do Cristo, através da revelação profética, quando o homem consultava o profeta e o profeta consultava Deus e Deus trazia a resposta, através da revelação sacerdotal, que era através do Urim e o Tumim, e através da revelação natural. Até hoje, em pleno século 21, até hoje, em pleno ano de 2026, até hoje, em pleno mês de janeiro, Deus fala através da revelação natural. Qual é, pastor? Sonho. Quando alguém tem um sonho, e esse sonho tem a interpretação cabal, é uma revelação natural. A irmã Andréia, a quem sou casado há 33 anos, quando a Andréia sonha, eu coloco a minha barba de molho. Se ela me contar um sonho de madrugada, eu caio de joelho para Jesus cortar o laço. Se ela me contar de manhã, nem para a rua eu saio. Se a Andréia sonhar que vai enriquecer, pode procurar fazenda, pode abrir a conta que vai enriquecer. Mas se ela sonhar que vai morrer, pode comprar o caixão também que vai morrer. Nunca vi sonhar com tanta precisão. Aproveite para aplicar para a sua vida. Creia, esse ano de 2026, Deus vai te dar sonhos. Creia, esse ano de 2026, Deus vai te dar projetos. Creia, esse ano de 2026, Deus vai se revelar a você. Quem recebe, diga glória a Jesus. José aparece para o cenário como a vida de sofrimento. A vida de José aparece para o cenário como a vida de sofrimento. Primeiro, José desce a visitar os seus irmãos que estão no pasto. Segundo, José desce até uma cisterna. Terceiro, José desce até o Egito. Quarto, José desce até o mercado de escravo. Quinto, José desce até a casa de Potifar. Sexto, José desce até a prisão. Mas da prisão, Deus o fez subir. A sua vida pode ter sido de queda e de declínio até hoje, mas Deus te trouxe aqui no Incendeia para lhe dizer: 2026 eu vou te fazer subir, 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 subir. Quem crê que vai subir, diga glória a Jesus. Lá no Egito, José é caluniado. E a calúnia faz com que ele vá parar no CDP. Ele vai parar na penitenciária ou na cadeia pública do Egito. Vou repetir por 3 vezes, porque outro dia eu vi irmão dando um testemunho erroneamente na igreja. José vai parar no CDP inocentemente. José vai parar na prisão inocentemente. Vou repetir de novo. José vai parar na prisão inocentemente. Do dia o irmão está dando testemunho, ele disse: assim como José, eu também fui para a prisão. Eu perguntei para ele: qual o artigo você assinou? 155, 157, 171, 112, 116. Qual o artigo? Ele disse: pastor, eu matei alguém. Eu disse: não, então mude o seu testemunho. Você deveria estar preso mesmo. Você deveria estar na cadeia. José não. José foi preso inocentemente. José foi preso inocentemente. Lá na prisão, José recebe a companhia de 2 presos na sua cela, um padeiro e o copeiro. Todos 2 sonham. José interpreta o sonho de forma cabal e diz a eles: a cabo de 3 dias cumprir-se-á o sonho. Porém, José faz uma petição. José faz uma solicitação: quando vocês chegarem próximo de Faraó, cita o meu nome. E o texto bíblico diz que eles esqueceram de José. Esqueceram por 2 razões. Primeira, se ele cita o nome de José, o único cargo disponível que tinha era de padeiro. Logo, Deus não tinha a função de padeiro para José, Deus tinha a função de governador. Logo, Deus não estava demorando, Deus estava trabalhando. Diga glória a Deus se você crê.
Segundo, se ele cita o nome de José, provavelmente quando José estiver sentado do lado de Faraó, eles iam passar e ia cobrar propina. E ia dizer: ó, só está do lado do chefe porque eu te dei uma força, hein? Só está sentado nessa cadeira porque eu te dei empurrão. Alguém veio aqui esta noite e precisa ouvir essa palavra. Alguém prometeu de te ajudar e o dom do esquecimento pegou ele e você está triste. Deus está ali dizendo: não fique triste, porque quem vai fazer sou eu. Quem vai abrir é Deus. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai abençoar é Deus. Quem vai prosperar é Deus. Quem vai salvar é Deus. Quem vai curar é Deus. Quem crê que é Deus, diga glória a Jesus. Sacode quem está do lado, diga para ele: quem vai fazer é Deus. Diga. Deus resolve tirar José do sistema penitenciário. Qual o método que Deus usa? A revelação natural. Deus dá um sonho a Faraó: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas boas e 7 espigas ruins. E Deus prende a revelação do Egito, porque quando Deus quer abençoar alguém, Deus faz assim: Deus prende a revelação. De só dou para Zé, só para Zé que eu dou, mas para ninguém eu dou, só dou a interpretação para José. Quando Deus quer abençoar, Deus faz assim: ele prende e só dá para quem é escolhido dele. Diga glória a Jesus. José chega a Faraó, diz: as 7 vacas gordas são 7 anos de abundância, as 7 vacas magras são 7 anos de escassez, as 7 espigas boas são 7 anos de prosperidade, as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Escolhe alguém apto para juntar o maior número possível de alimento, porque vai vir 7 anos de prosperidade, posteriormente 7 anos de escassez. Aí nós lemos essa noite, versículo 38, disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como esse, em que acha o Espírito de Deus? Faraó pega 5 presentes e coloca na mão de José. Abre a sua mãozinha, abra a mão. Você vai dar um tapinha na mão de quem está do lado de ele. Prepare para receber 5 presentes hoje. Diga: Deus vai te dar 5 presentes hoje. Vamos lá, primeiro presente, digam comigo em alto: um anel. Vamos lá, primeiro presente. E não era qualquer anel, era o anel de sinete. O anel de sinete era usado para imprimir em cera ou em lacre a fotografia, a imagem, a esfinge do rei. Pegava-se o anel, molhava-se no papiro, porque não tinha papel, e aquilo passava a ter validade. O que era anel de sinete? Era para imprimir em cera ou em lacre a fotografia, a imagem, a esfinge do rei. Pegava-se o anel, molhava-se no papiro, e aquele documento passava a ter valia, passava a ter validade. Anel na Bíblia tem pelo menos 8 significados. Eu poderia aplicar sobre os 8 significados esta noite. Anel da Bíblia representa aliança. Eu poderia aplicar que Deus está renovando aliança contigo. Anel da Bíblia representa poder. Eu poderia aplicar que Deus vai te dar poder esta noite. Anel da Bíblia representa conserto. Eu poderia aplicar que Deus fará um conserto contigo esta noite. Anel da Bíblia representa autoridade. Eu poderia aplicar que Deus vai te dar autoridade. Anel da Bíblia representa honra. Eu poderia aplicar que Deus, ele vai te honrar. Anel da Bíblia representa unção. Eu poderia aplicar que Deus vai te ungir. Mas eu quero aplicar sobre outro meandro, sobre outro viés esta noite. Anel na Bíblia é tempo de Deus cumprir promessas. Anel na Bíblia é
tempo de Deus cumprir promessas. Pode preparar. Se eu fosse você, eu começava a juntar dinheiro. Se eu fosse você, eu começava a juntar dinheiro. Para quê, pastor? Para dar o culto em ações de graça. Se eu fosse você, eu preparava o dinheiro, ajuntava. Não compre genérico, compre original. Compra Coca-Cola, viu? Não compra carne de segunda, não. Compra picanha, compra alcatra, compra filé mignon e convida a fofoqueira, e convida o liguarudo, e convida o Zé Polvinho, aquele que duvidou da tua vitória. Crente aqui. Oh, glória a Deus. Diga para duas pessoas: me convida para o culto de ação de graça. Diga. Pastor, porque eu vou dar um culto em ações de graça? Porque Deus está colocando anel no teu dedo. Chegou o tempo de Deus cumprir a promessa. Chegou o tempo de Deus cumprir a promessa. Ouça-me, é muito importante. As promessas bíblicas estão divididas em dois grupos. Primeiro, chamada de promessas condicionais. Condicionais. É muito simples, vamos lá? Primeiro, chamada de promessas, o que, gente? Condicionais. E a segunda, chamada de promessas incondicionais. A promessa condicional, ela depende da atitude e do comportamento do homem. A promessa incondicional, ela independe da atitude, do comportamento do homem. Se Deus quiser fazer, ninguém impede. Se Deus resolver fazer, ninguém impede. E Ele está dizendo na minha boca: eu coloco anel no teu dedo, eu vou cumprir promessa. Os estudos mais avançados que temos da língua portuguesa, encontramos na Bíblia 8.810 promessas. 8.810 promessas. 8.810 promessas. Sendo que essas 8.810 promessas estão divididas em três grupos. Primeiro, 85% dessas promessas é Deus fazendo ao homem, que é 7.487. 7.487 promessas. 11% dessas promessas é o homem prometendo a Deus, e 4% dessas promessas é Satanás fazendo, que é duas promessas. Uma no capítulo 22 do primeiro livro dos reis de Israel, e outra quando ele tentou Jesus no deserto. E das duas promessas que o cão fez, nenhuma das duas se cumpriu. Mas Deus, quando promete, Deus é poderoso e é fiel e cumpre a sua promessa. Dos 66 livros da Bíblia, somente a carta de Paulo a Tito não contém promessa. O livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel possui 3.086 promessas. 35% das promessas da Bíblia são livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel. O maior capítulo da Bíblia em relação a promessas é o capítulo 28 de Deuteronômio, que tem 133 promessas. Porém, o capítulo mais importante da Bíblia em relação a promessas é o capítulo 37 de Salmo. Por quê, pastor? Cada verso é uma promessa. Vamos lá? Está escrito: deleita-te no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu. É uma promessa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele. É uma promessa. Os mansos herdarão é uma promessa. Eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar. São promessas. E Deus me trouxe aqui em Osasco para lhe dizer: é noite de ir para casa de mão dada com a promessa. É
noite de ir para casa curado por causa da promessa. É noite de ir para casa com a salvação da tua família por causa da promessa. É noite de sair daqui batizado, renovado, avivado por causa da promessa. Só quem crê que Deus vai cumprir promessa, levante a mão direita, abra a boca e dá uma raiva. Levante a mão e diga: a promessa está de pé. Na minha adolescência, eu tinha muita dificuldade na minha fonética. Eu tinha muita dificuldade na minha voz. Eu era gago demais. Eu era gago demais da conta. Eu estou num culto como esse. Foi um pregador em nossa igreja de Pombal, no estado da Paraíba. E ele está pregando. E ele disse: tem um jovem aqui, tem um garoto que vai viajar as nações pregando o evangelho. Quando ele disse isso, eu disse: é eu. Levantei, saí correndo no corredor da igreja, me joguei no altar. Quando eu me joguei no altar, a jovaiada estava sentada desse lado. Começou a tirar onda, começou a esculachar, começou a zombar. Eu ouvi uma voz feminina que disse: essa profecia não é de Deus. Tanto menino bom na igreja, Jesus vai usar o Gagui, o filho de seu Acioli, para viajar nas nações. Eu não creio não. Eu estou aqui ajoelhado. O pregador olhou para mim e disse: o que é que você quer aqui no altar, meu filho? Eu disse: eu quero falar direito. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ele desceu do altar, voou na minha garganta e disse: gagueira, tu vai soltar esse gaguinho. Esse gaguinho tem uma promessa. Quem tirou sarro de mim, quem tirou onda de mim, está lá até hoje. E por misericórdia, eu cheguei aqui com o anel no dedo. Oh glória a Deus. Alcance a mão de alguém, diga para ele: a promessa está de pé. Em 2 minutos eu libero vocês. Segundo presente, diga comigo: uma roupa nova. Mais forte. Quem aqui gosta de ganhar? Não é comprar, ganhar roupa nova. Quem gosta? 4 atitudes tomamos quando ganhamos uma roupa nova. Primeiro, logo nós aposentamos a roupa velha. Segundo, aí já tira uma foto, já manda para o amigo, para a amiga, sente a pressão, olha a bênção ou glória. Terceiro, já faz uma selfie, coloca logo no Insta, coloca logo no Face, para todo mundo ver que a gente está de roupa nova. Quarta atitude, principalmente as mulheres, já veste essa roupa, já se dirige para a festa, para o aniversário. Você quer ver uma mulher entrar em depressão? Se ela chegar num lugar e encontrar alguém com a roupa igual a dela, a mulher fica deprimida, porque a mulher não se veste para si, ela se veste para os outros. E aí quando ela chega no lugar e vê alguém, querida Luana, com a roupa parecidíssima com a dela, a tristeza bate. Esta noite Deus me trouxe aqui como profeta, irmã Rosângela, para dizer: roupa velha nunca mais, roupa velha nunca mais. Deus vai te dar roupa nova.
nova, roupa nova. Profetiza para 3 pessoas dizendo: receba roupa nova, roupa nova. Essa roupa não era qualquer roupa, era um vestido de linho fino. Esse linho era cultivado às margens do rio Nilo, e só usava esse vestido de linho fino 2 classes de pessoas: quem era igual o pastor Anselmo, ou quem era igual o pastor Ismael. Quem tinha dinheiro, ou então quem tinha prestígio. Quem tinha dinheiro, ou então quem tinha prestígio. Quando você encontrasse alguém com vestido de linho fino, dizia: é igual Ismael Barbosa, tem dinheiro. Não é igual Anselmo Dantas, tem prestígio. Agora, a Bíblia não é para ser lida como eu prego. A Bíblia é para ser lida pensando, viajando. Há meia hora atrás, José está usando a roupa do sistema penitenciário. Está usando a roupa do sistema penitenciário. Quando chamam ele, diz: pode se banhar, pode se trocar, vai vestir roupa nova. Roupa nova. Ei, 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 você que tem um dom de línguas, mas não é o dom de línguas estranhas, não. É o dom de conversar demasiadamente. Vigie. A última palavra não é você quem dá. A última palavra quem dá é Deus. É Deus. É Deus. Esse aí nunca mais prega, você não sabe de nada. Esse aí nunca mais canta, você não sabe de nada. Esse aí vai morrer solteiro, você não sabe de nada. Esse aí nunca mais dirige igreja, você não sabe de nada. Esse vai morrer na miséria, você não sabe de nada. Esse vai morrer pagando aluguel, você não sabe de nada. A última palavra quem dá é Deus, 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 é Deus. Deus está dizendo: eu vou dar roupa nova. Eita, 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 eita. O próximo passo, o próximo estágio é de uma nova identidade. Alguém vai olhar para você e vai dizer: menino, menina, tu, diga: sou eu mesmo. Só que agora eu estou usando roupa nova. É um novo tempo, é uma nova fase. Quem recebe a palavra, diga glória a Jesus. Para a gente encerrar, e a irmã Dalete cantar, e a gente orar para Jesus batizar, curar. Roupa nova é um tempo de unção. Diga comigo: unção. Diga comigo: mais forte. Mais forte, mais forte. Outro dia fui num debate aqui numa rádio em São Paulo, e perguntaram-me: pastor, o que é unção? Eu disse: pegue papel e caneta que eu vou revelar o que ninguém no Brasil nunca teve coragem de revelar. Então vamos para um break comercial, vamos para o intervalo. Pode ir, na sequência eu revelo o que é unção. Voltaram do intervalo, perguntaram: pastor, o que é unção? Papel e caneta, papel e caneta. Eles pensaram que eu ia falar no orígine do original, na etimologia da palavra, e perguntaram-me: pastor, o que é unção? Eu disse: escreva, unção é isto. Unção ou se não são? Unção ou se não são? Unção ou se não são? Quem tem a unção de Deus tem. Quem não tem fica chupando o dedinho. Quem tem, entra no mistério. Quem não tem, fica assustado. Quem tem, dá glória. Quem não tem, fica murmurando. Oh glória, oh glória. Alcança a mão de alguém, diga para ele: unção é isto. Quem tem, tem. Diga: quem tem. Já viu aquela irmãzinha? Você não vai com a fisionomia dela, você não vai com o rosto dela, você não vai com a lataria dela, você não vai com o jeito dela, mas você tem que tirar o chapéu. Eu não gosto, mas quando Deus usa mesmo. Eu não gosto, mas tem. Já viu aquele irmãozinho? Você acha ele metido, você acha que ele é chato, mas você tem que tirar o chapéu. Eu não gosto, mas quando o papai toma mesmo, é diferente. Já viu aquela maestrina? Já viu aquele maestro? Você acha que ele é chato, você acha que ele pega no pé, mas percebeu que só anda se tiver da mão dele, porque unção é isso, irmão. Quem tem a unção de Deus tem
Quem não tem vai ficar chupando o dedinho e olhando a carruagem passar. E Deus está dizendo na minha boca: é noite de receber unção, unção, unção. 3 pontos da unção e a gente ora. Primeiro, a unção não é vista, a unção ela é percebida, percebida, percebida. Vamos lá? A unção não é vista, a unção ela é. Ninguém consegue ver a unção na cabeça de cantor nenhum, mas quem está no Espírito, não na carne, percebe quando ele canta na unção. Ninguém vê a unção na cabeça de pregador nenhum, mas quem está no Espírito e não na carne, percebe quando ele prega na unção. Ninguém vê a boca, ninguém vê a unção na boca de profeta nenhum, mas quem está no Espírito ou não na carne, percebe quando ele profetiza na unção. Deus está dizendo na minha boca: a unção que você recebeu essa noite, ela não vai ser vista, ela vai ser percebida. Alguém vai olhar para você e vai dizer: mas está regendo diferente, está cantando diferente, está pregando diferente, está profetizando diferente. É o que é isso? É a unção. Segundo, unção não é para ser abraçada, unção é para ser respeitada. Respeitada, respeitada. Vamos lá, Osasco. Unção não é para ser abraçada, unção é para ser. Aprenda a respeitar quem tem unção. Pastor, mas é uma velhinha. Mas se a velhinha tem unção, respeite a unção de Deus na vida dela. Pastor, mas é um velhinho. Mas se o velhinho tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Pastor, mas é um jovem, começou a pregar agora. Mas se o jovem tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Pastor, mas é uma moça, nem casada é. Mas se a moça tem unção, respeite a unção de Deus na vida dela. Pastor, mas eu acho que nem curso teológico ele fez, mas se ele tem a unção de Deus, é para ser respeitada, não para ser abraçada. Toda atenção, porque minha responsabilidade é com o que eu falo. O que você entende, o problema é seu. A minha responsabilidade é com o que eu falo. No sentido comportamental, que é uma palavra bios, que quer dizer vida no grego, no sentido comportamental, tem crentes que é pior do que o diabo. Satanás respeita quem anda de terno e gravata, sim ou não? Satanás respeita quem tem um cabelo comprido, sim ou não? Satanás respeita quem é famoso, sim ou não? Satanás respeita quem prega em grandes congressos, sim ou não? Satanás respeita quem tem milhões de seguidores nas redes sociais, sim ou não? Satanás respeita quem tem a unção de Deus sobre a sua vida, sim ou não? É por isso que eu disse que tem crente que no sentido comportamental é pior do que o diabo, que até Satanás respeita quem tem a unção de Deus, e tem crente que não quer respeitar quem tem unção. Deus está dizendo na minha boca: a unção que eu te dou hoje, ela vai trazer respeito. Diga para 3 pessoas: eu respeito a unção de Deus na sua vida. Pastor Luiz Ricardo, eu respeito a unção que o Senhor carrega sobre a sua vida. Eu respeito. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Terceiro, nós oramos agora. A unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Vamos lá. Outro dia uma menina disse para mim: pastor, vou explodir cantando. Eu disse: uai, recebeu unção de Osama Bin Laden? Vai explodir? Pastor, já sei usar o diafragma, já sei fazer um falsete, um melisma, uma firula na voz, já sei dar um agudo. Eu disse: não, filha, se tem unção para explodir, não é essa não, é unção do alto, é unção do céu.
Outro dia, o menino chegou para mim: pastor, vou decolar pregando. Eu disse: uai, recebeu unção de avião? Vai decolar? Ele disse: aprendi a performance. Eu disse: não, pai, se tem unção para decolar, não é o jeito que prega, é unção do alto, é unção dos céus, é unção. Quem me entende, diga glória a Jesus. Eu tenho um amigo meu, Francisco, maranhense, velho, de Coelho Neto, ganhou muito dinheiro vendendo tapioca. Saiu uma lenda: vender tapioca dá dinheiro, e ninguém vende, só o irmão vende. Saiu outra lenda: a tapioca do irmão é melhor. Eu, curioso, fui atrás dele. Francisco, qual o segredo de vender tanta tapioca? O recheio, o tempero. Ele, pastor, você é curioso demais. Diz: conta para mim que eu não vou contar para ninguém, só para a igreja de Jesus onde eu passar na terra. E ele me levou num lugar que o pastor Luiz Ricardo conhece, que já esteve comigo lá. Ele disse: pastor, conta quantas marcas tem naquela madeira. Eu contei, tinha 200. Ele disse: conta na outra. Eu contei, tinha mais 200. Ele disse: está vendo ali, pastor? É minha nova campanha. Eu disse: não, eu quero saber o segredo de vender tanta tapioca. Ele disse: é curioso demais. Pastor disse: conte para mim, me conte. Ele disse: Jesus. Eu disse: é Jesus que você está falando? Disse: é. Jesus me deu uma estratégia. Eu disse: deve ser uma estratégia. Ele disse: é. Jesus me disse: não coloque ponto fixo, compre uma moto. Eu disse: deve ser uma moto. Ele disse: é. E eu adaptei essa moto e saio pela cidade. Eu não tenho ponto fixo, fico esperando só o sinal. Eu disse: deve ser um sinal. Eu disse: é. Fico esperando o sinal. Aí de repente Jesus disse: Francisco, para. Eu paro, pastor, abra a boca e grito: olha a tapioca. Aparece gente, pastor, de tudo quanto é buraco, e só compra da minha mão. Se eu tiver uma, eu vendo. Se eu tiver 10, eu vendo. Se eu tiver 50, eu vendo. Se eu tiver 100, eu vendo. Se eu tiver 500, eu vendo. Eu disse: então o segredo não é vender tapioca, o segredo está na unção de quem está vendendo a tapioca. Levanta a mão direita que eu libero uma palavra, Osasco. Levanta a mão direita que eu libero uma palavra. Levante a mão direita que eu libero uma palavra. A unção que os céus está te dando essa noite, ela vai te dar acesso a lugares restritos, onde poucas pessoas em Osasco pisaram os pés. A unção de Deus vai pôr os teus pés para pisar lá. Levante a mão que eu estou liberando uma palavra. Onde poucas pessoas em Osasco sentaram, a unção de Deus vai te colocar para sentar lá. Onde a tua família nunca foi, a unção de Deus vai te levar. O que tua família não conquistou, a unção de Deus vai te fazer conquistar. O que tua família nunca teve, a unção de Deus vai te dar. Deus está dizendo na minha boca, Deus está dizendo na minha boca: eu te dou unção, 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 eu te dou unção. Quem recebe a unção, quem recebe a unção, quem recebe a unção, abra a boca e solte a voz. 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 Abra a boca e glorifique. Abra a boca e magnifique. Abra a boca e celebre. Abra a boca e dê glória. Abra a boca e dê aleluia. Abra a boca para ser cheio. Abra a boca para ser avivado. Abra a boca para ser renovado. Abra a boca para ser batizado. Abra a boca para ser curado. Enquanto tu adora aqui, Ele está visitando a tua casa. Enquanto tu adora aqui, Ele salva a tua família. Enquanto tu adora, Ele arranca o mioma pela raiz. Enquanto tu adora, Ele arranca o cisto. Ele arranca o cisto. Enquanto tu adora, Ele põe a mão na endometriose. Da endometriose.
Enquanto tu adora, Ele abre, amado, e dá estéreo. Ele abre, amado, e dá estéreo. Enquanto tu adora, Ele arranca o nódulo da tireoide. Enquanto tu adora, Ele te batiza, Ele te renova, Ele te restaura, Ele te avimba. Ele diz na minha boca: receba a unção, receba a unção, receba a unção. Huracão da